aquela percepção dos seus limites, né? Então, tudo isso é importante para alcançar as coisas na vida. E quando a gente tem a convicção consciente sobre nós mesmos, tudo acontece. De alguém, tu não tem responsabilidade, então a liberdade que tu tem de ir, ela termina ali, porque tu pode provocar um acidente grave, inclusive. Né? É verdade, é verdade. E lembra até, Edson, que tu falou ali sobre o episódio do filme, quando ele se perde e tudo mais, e quando ele encontra o Timão e Pumba, que tu falou, ali tem um grande Hakuna Matata, né? Que Sim. Ali é a desassociação da identidade dele. Perfeito. Porque Exatamente. Assim ele não iria então não impor, mas cumprir com a identidade dele, não iria comer os amigos, né? Então, uma forma deles conseguirem manipular a situação e continuarem livres, amigos e tudo mais, é rebaixar a identidade do outro. E isso daí é uma das coisas que acontece em alguns relacionamentos que a gente acaba percebendo, até meio que corriqueiro, sabe? Infelizmente é meio que corriqueiro. Que, por exemplo, num casal, o casal, ele muitas vezes ele não parece que ele tá na mesma equipe, porque é um tirando sarro do outro na frente dos outros. Então não é uma unidade, não é aquele casal, não é uma unidade, não é uma família, não é uma centelha ali única, e a partir daquilo ali eles estão blindados e é que um falar, o outro tá junto, e assim é quase que uma desconstrução da identidade de cada um, e mesmo assim ainda as pessoas estão juntas. Então uma desconfigura a identidade da outra, tira as características boas, e mal ele sabe que menosprezando o parceiro, tirando a identidade do parceiro, ele está menosprezando a ele mesmo, porque ele acaba caindo na cilada ou na armadilha dele ter escolhido alguém fraco, alguém ruim, alguém com todas as características depreciativas do qual ele expõe para os outros e ainda tira sarro e dá risada. E o que eu vi nesse filme, especificamente, que tu trouxe, foi isso daí, assim, uma desconfiguração de alguém que era para ser rei, de alguém que era para reinar, abaixo, para que os outros não sofressem com aquilo. Então, tem muitas vezes, dentro da sociedade, pessoas que acabam sendo âncoras na vida dos outros, porque não tem a identidade forte o suficiente para impulsionar a outra, mesmo que isso signifique a pessoa ficar para trás. É exatamente isso aí. Perfeito, a tua percepção é perfeita. E tu sabe que quando a gente retira, exatamente isso que tu falou, quando a gente retira a identidade de alguém, a gente simplesmente faz com que essa pessoa não exista. Então, uma pessoa que não existe, uma pessoa que não precisa ser seguida, uma pessoa que não precisa ser obedecida, uma pessoa que não precisa ser amada, né? Então, a liberdade, ela tem essa conotação de identidade e profundamente nesse sentido. No livro, eu escrevo uma história. Eu conto uma história da figueira e do bambu, né? E lá eu vou ler como está lá no livro, tá? Uhum. Numa noite de ventania, a figueira é arrancada do chão, enquanto que o bambu permanece firme no seu lugar. O neto chega para o avô e pergunta: como é possível que uma árvore daquele tamanho caia e o bambu permaneça em pé? O avô leva o menino perto da figueira caída e mostra que ela está oca por dentro. O menino então pergunta: mas o bambu não é oco? O avô responde: sim, a diferença é que o bambu é oco desde que nasceu. Ou seja, ele se conhece, ele sabe quem ele é. A figueira foi perdendo a sua identidade, foi perdendo o seu interior. E quando perdemos a nossa identidade,
perdemos o que é mais precioso dentro de nós. E qualquer ventania que a vida traga pode nos derrubar. Perfeito. Então essa história eu propus colocá-la aqui porque ela denotava realmente aquilo que eu queria escrever, né? Porque as pessoas elas querem ser quem elas não são. As pessoas querem ser aquilo que elas não conseguem ser se elas não tiverem responsabilidade, não tiverem uma determinação, não tiverem a capacidade de resiliência, não tiverem aquela percepção dos seus limites, né? Então, tudo isso é importante para alcançar as coisas na vida. E quando a gente tem a convicção consciente sobre nós mesmos, tudo acontece, né? E tudo se torna realidade. Pode demorar? Pode. Muitas vezes demora anos, mas isso é construção. As casas, elas não são construídas de uma hora para outra. Elas precisam de um fundamento, e a partir daí, a partir daquele alicerce, tudo é construído. Então, ninguém começa a construir pelo telhado, né? Então, tudo de baixo para cima, para que seja forte, robusto, né? Para que não perca esse poder que se tem. Né? Então, seja qual for o aspecto ou perspectiva que dermos a essa convicção em nosso coração, realmente a vida se tornará verdadeira, né? Só que algumas pessoas, elas pensam que as coisas têm que acontecer agora, né? Tem que acontecer de uma hora para outra, né? Nós tivemos uma situação, isso às vezes acontece, nós tivemos uma situação familiar que já não é a primeira vez, tá? Que a gente se coloca em oração e as respostas vêm assim em menos de 24 horas. Mas não é na hora, sabe? Mas não é ali, ó, a gente rezou e aconteceu. Isso pode acontecer? Pode, uma situação adversa, como eu presenciei uma vez, eu vou te contar isso. Eu estava num retiro, num retiro religioso da Igreja Católica, e estávamos, isso não está no livro, mas eu vou te contar, é uma coisa bem interessante. São apêndices? Nós estávamos num retiro da Igreja Católica, e a pessoa que conduzia o momento lá de oração estava conduzindo um momento de cura, de libertação, era um momento realmente muito forte, muito poderoso. Assim. Isso ninguém me contou, eu estava lá, então eu vi com meus olhos. Quando depois se fez oração, aí tu sabe que existem os dons do Espírito Santo, né? Dom de profecia, dom de ciência, né? E aí veio uma palavra para alguma pessoa, outra pessoa dizia assim, daqui um pouco, depois de todo aquele momento assim, uma senhora, que eu acho que já é falecida, faz muito, muito tempo já, faz mais de 35 anos, mas isso ficou no coração, nunca mais esqueci. E uma senhora levanta o braço e ela disse o seguinte, ela disse que ela tinha há muito tempo, por causa de uma cirurgia que ela tinha feito, ela não conseguia mais se ajoelhar sem ajuda e não podia levantar, ela tinha o perigo de cair, porque... E ela tinha um desejo muito grande, Felipe, de se ajoelhar na hora da consagração da Eucaristia, da comunhão na missa.
Cara, isso foi. Me lembro como se fosse hoje aquilo. Ela falando, e aquela pessoa que estava conduzindo, ela disse assim: então tá, então se o desejo é esse, vamos colocar nas mãos de Deus. Se Deus deseja o mesmo que tu vai conseguir. E tu consegue se ajoelhar sozinha? Mas eu não consigo subir sozinha, não. Não vai. Bom, então vou fazer o seguinte. Cara, eu me lembro disso como se fosse hoje. Olha só, eu tô observando a imagem na minha frente aqui. A pessoa se ajoelhou com a ajuda de 4 pessoas, e essas 4 pessoas ficaram em volta dela, assim. E as outras pessoas, tinham acho que umas 80 pessoas, não lembro quantas, mas tinha umas 80 pessoas assim, e todos começaram a fazer oração, e a pessoa começou a fazer uma oração específica para a cura do joelho daquela mulher. Depois daquela oração toda, aquelas 4 pessoas que ficaram ali em volta, ficaram assim, ó, se Deus não quisesse que existisse a cura naquele momento, eles iam ajudar a pessoa a levantar. Cara, essa mulher levantou sozinha. Cara, olha, era uma alegria total naquele momento. As pessoas foram assim, inundadas por uma graça tão poderosa. Naquele momento, foi muito bonito aquela graça que Deus concedeu àquela mulher de forma instantânea, vamos dizer assim, né? Porque foi uma cura que aconteceu e eu presenciei isso, né? Ninguém me contou, eu presenciei. E foi realmente muito, muito legal. Depois engrandeceu o poder de Deus naquele momento. Foi muito, muito show mesmo. E uma semana depois, eu vi essa mulher, eu fui na missa lá do centro, lá da Nossa Senhora da Conceição. E quando eu entrei na missa, essa mulher estava ajoelhada. Cara, olha, aquilo me remeteu à situação, e eu vi aquela mulher ajoelhada, disse, acreditar no poder de Deus. Essa mulher tinha uma fé muito grande. Foi a fé dela que proporcionou, né, a graça de Deus acontecer. E essa mulher, ela teve uma fé tão grande, mas tão grande, que ela foi curada realmente, né? E eu presenciei isso, foi muito bom. Presenciei outras coisas, mas isso realmente foi muito bom. Outras coisas eu posso te contar em outro momento. Mas foi muito bom. Com certeza a identidade dela tem fatores muito fortes. Sim, ela percebeu que quando ela percebeu a fé, tem isso. Eu escrevo um capítulo só sobre fé no livro também. Mas quando ela se percebeu como imagem e semelhança, não necessariamente desta forma, mas ela deve ter rezado, sei lá, mas ela deve ter rezado: Pai, eu sou tua filha, eu sou criação tua, sabe? Alguma coisa nesse sentido que elevou a fé dessa mulher que ela teve. Em 2 Coríntios, capítulo 4, está escrito o seguinte: ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que o poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Quando a gente entende, Felipe, que tudo que acontece na nossa vida é graça de Deus e não nossa, a gente é participante, claro, até porque senão eu ficava parado, cruzava os braços e Deus fazia tudo, né? Mas não, as coisas extraordinárias vêm dele, sim. Eu sou apenas um participante disso, né? Então, por que isso é tão poderoso? Porque ninguém... Essa frase eu sei que tu escutou. Porque ninguém ama aquilo que não conhece. Felipe, se a gente não se conhece, é exatamente aí que está a questão da identidade. Se a gente não se conhece, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não ama a Deus, porque Ele é a imagem e semelhança. Então, se eu não amo, não conheço Ele também, Ele que está em mim. E se não conheço a Deus, não sou livre. Né? Porque, lembrando de novo, liberdade
não é libertinagem. Liberdade, ela tem que ter responsabilidade, né? Então, aí é que a grandiosidade, Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, Deus permanece nele. Foi isso que está escrito em 1 João 4, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é identificar quem a gente é. Se a gente erra, ótimo, a gente é humano, né? A questão é, somos genuínos, isso é importantíssimo. Somos genuínos e sinceros sobre nós mesmos? Muita gente é falsa, né? Muita gente não é autêntica. Mas é exatamente nessa questão de genuidade e sinceridade que nós somos libertos em nós mesmos, né? Porque a gente, quando entende isso tudo, a nossa liberdade se faz acontecer, né? O livro tem muitas perguntas, né? Tem uma pergunta, inclusive, que eu faço lá: se a expectativa de vida do ser humano fosse de 40 anos, você acha que você viveria sua vida de uma forma diferente? Tu tá com que idade hoje, Felipe? 30 aí? Quando tu falou que há 35 anos atrás tu tava vivendo isso com essa senhora do relato, eu ia até brincar contigo que 35 anos atrás eu tava ensacado ainda. Tava indo pro... Pois é. Tava indo pro lugar certo. Exatamente. Tu imagina, tu tá com 35 anos agora. Tu imagina com que a expectativa da tua vida seja 40 anos, ou seja, tu vai viver só mais 5 anos. Tu tem certeza disso? Tu vai viver a tua forma diferente do que tu tá vivendo agora? Ou tu vai se manter na mesma perspectiva? Não preciso mudar. Vivo assim, então é mais 5 anos, tá tudo tranquilo.